Oi, meu nome é Ícaro Marques e nesse vídeo você vai aprender sobre um período da história muito importante, a Idade Antiga. Esse vídeo é uma série de vídeos para você estudar para o Enem 2023. Vamos lá. O que é que você vai aprender aqui? Você vai aprender o período onde essa Idade Antiga surgiu, né? Onde os processos da civilização ocorreu. Você vai aprender também, vou citar aqui as principais sociedades em que está inserida, né, nos processos da Idade Antiga e suas principais características. Então vamos lá. Ela inicia por volta de 3500 a.C. e termina no ano 476 depois de Cristo. Como é que a gente pode são estudos, né, em que os historiadores fizeram e perceberam que existiu uma ruptura nas sociedades, tanto no início quanto no final, e que percebeu que a sociedade mudou drasticamente depois desses acontecimentos. Quais são esses? Os sumérios, eles criaram uma forma de escrita, né, cuneiforme, que são eles escreviam, né, nas pedras, e foi por volta de 3500 anos antes de Cristo. Então é uma data onde se firma o início da Idade Antiga, e ela termina no ano 476 depois de Cristo, porque o Império Romano Ocidental ele cai, né, por causa de várias invasões dos povos germânicos, e aí existe esse final desse império, e aí é onde se acredita que a partir daí que começa a Idade Média. Então é nesse período que nós vamos estudar. Quais são as principais civilizações? São na região da Mesopotâmia, o Egito, Roma e a Grécia. Eu vou citar um de cada vez. A região da Mesopotâmia é uma região que existe entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. É uma região onde surgiu diversas sociedades e foi lá onde surgiu a escrita. Eu posso citar aqui alguns povos como os sumérios, os acádios, os assírios. Todos eles começou a produzir uma sociedade com um grande grau de complexidade, né, onde tinham reis, sacerdotes, tributação. Essa região, né, esse império, né, Mesopotâmia, eles acabou por causa da invasão persa no ano de 539 anos antes de Cristo. A sociedade que eu vou falar agora é a egípcia. O Egito é uma sociedade africana que está no norte da África. Ela está entre quase todo, né, o rio Nilo, e está ao redor de um grande deserto, que é o deserto do Saara. É um povo onde se unificou, onde vários povos chamados nomos se unificaram, unindo e criando o Alto Egito e o Baixo Egito, e logo depois unificou os dois povos egípcios, tornando um só. Esses nomos eram pequenos povos onde tinha uma liderança, né, podemos dizer, de um patriarca, de um chefe, onde ele liderava esses povos, e aí acabou tendo que o Alto Egito teve uma liderança que dominava todos os nomos, e no Baixo Egito também, e aí acabaram depois de muitos anos unificando. Era um povo teocrático, ou seja, a religião era acima de tudo, onde norteava toda a economia, a política, todas as relações sociais, ao ponto do rei ser considerado um deus vivo na terra, né, que é o faraó. É um povo onde tinha periodização da agricultura, onde as cheias, né, o rio se elevava e inundava diversas regiões e fertilizava todo o solo. Quando o rio descia, aquele solo fértil onde eles plantavam
na sua agricultura, e também eles tinham um alto grau de tecnologia para irrigação. Também eles sabiam mumificar os corpos, e já existia também a escrita e processos também relacionados à filosofia, tanto que os povos gregos eles estudavam muito esses processos da filosofia dos povos egípcios. Falando nos gregos, eu vou dizer aqui, vamos lá. Os gregos se localizaram na Península Balcânica. É uma região onde fica na parte do Mediterrâneo, na Europa, que vieram de vários povos da Ásia, né, para a Europa, e aos poucos eles foram se localizando nessa região, onde cada processo migratório tinha um grau evolutivo dessa sociedade, um processo civilizatório, onde ficava cada vez mais complexo. Os gregos foram muito importantes inclusive para a atualidade, principalmente quando falamos sobre a filosofia, mas eles foram muito importantes também na pesquisa histórica, na democracia, que foi lá que surgiu os processos democráticos. Como eu falei, também existiu esse processo, né, que os povos vieram da Ásia para essa região da Península Balcânica, e vieram os povos cretenses, jônicos, micênicos e eólicos, como outros também. Na Grécia Antiga também surgiu o que podemos chamar de cidade-estados, que eram cidades, né, que eram sociedades que tinham um tamanho de uma cidade, onde tinha um grande grau de administrativo, em que eles governavam sua região como se fosse um país ou como se fosse um estado, mas na verdade em um pequeno local. Por isso que foram conhecidos como cidade-estado. Eles tinham um grau de identidade e de comportamento um pouco diferentes, por mais que possam ser considerados todos gregos, mas os atenienses existiam mais um processo mais da filosofia, da democracia. Eles podemos considerar, eles tinham um modelo democrático mais elevado, enquanto os espartanos eles evidenciavam mais a questão militar, e eles também viviam no modelo de aristocracia, onde poucas pessoas faziam parte dos processos da política naquela região. E eles também, em cada local, eles tinham uma rede que influenciavam outras cidades e estados. Duas guerras muito importantes foram as guerras médicas contra os persas e a guerra do Peloponeso entre os espartanos e os atenienses. Podemos considerar uma guerra civil. Vamos falar da Roma Antiga, que a gente pode dividi-las em 3 períodos: a monarquia romana, a república romana e o império romano. A monarquia romana escolhia o seu rei pela sua virtude, ou seja, além disso, era como se um líder em que mais chamava atenção naquele período, e quando um rei morria, uma outra pessoa que estava chamando a atenção naquela região por suas virtudes e por outras características também, ela acabava sendo escolhido como o rei de Roma. O período republicano foi um período em que, na verdade, Roma foi governada por diversas pessoas, e ela não era governada por uma única pessoa em um maior cargo de todos. Sempre existiam 2 ou mais pessoas liderando, e principalmente pelos senadores romanos. E por último, o Império Romano, onde teve a centralização do poder. E também é nesse período onde também se expande a Roma por diversas regiões da Europa e também da África e da Ásia. A partir disso, também é o período onde os povos germânicos começam a invadir essa região,
enfraqueceu o Império Romano e o Império Romano cai quando eu falei no início do vídeo, no ano 476 depois de Cristo. Características gerais dos povos. Os povos, eles eram, existiam muita teocracia, uns mais, outros menos, onde a religiosidade era muito importante para o povo e para a política também, e para os reinados. Eram povos politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, onde às vezes uma região concentrava uma doutrina maior de um deus, mas todos eles acreditavam em vários deuses. Isso acontece muito na Grécia, onde cada cidade às vezes evidenciava mais um deus, mas eles acreditavam em outros deuses também. No Egito, como eu falei, que o faraó era um deus vivo e eles cultuavam muito o sol, né, a natureza, o rio. Os romanos também tinham esse processo também. A mitologia romana é muito rica, né? E eles viviam isso e seguiam isso para a vida também. Era uma sociedade muito complexa, e a agricultura era muito importante, e eles trocaram muitas relações com outros povos, principalmente por meio das guerras. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta e compartilha. Gente, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui, gente, comenta, curta, que isso vai ajudar muito o meu canal. Muito obrigado. Olha, agora tem a questão do Enem. Leia a questão agora. E eu vou voltar a pedir, gente, por favor, se você chegou até aqui, curta esse vídeo que vai ajudar muito. E a resposta certa é... Se você respondeu a letra C, então você aprendeu, hein? Esse vídeo aqui deve ter te ajudado muito. Se você não compreendeu, você não acertou, não tem problema. Reveja o vídeo, que eu acredito que você, dessa vez, você vai perceber onde foi que você errou. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!